Olá, gente, voltei. Ana tá aí de novo, pessoal todo aí de novo, Vera. Pessoal, está com problema de conexão aqui, eu acho que não é nem a minha, eu acho que é a dela, mas voltamos. Sinaliza pra mim aí, coloca o dedinho na tela aí, sobe o coraçãozinho, vai jogando o coraçãozinho pra cima aí, que eu acho que... Isso, deixa eu tentar aqui de novo. Tava travando, né? Tá travando a conexão, acho que é a dela. Oi, Ana, e agora? Tá me ouvindo? Oi, tudo certo. Ah, agora acho que tá tudo Eu tinha certo. Deu uma ficado travada. travado para mim, mas tá tudo bem. Eu desconectei e voltei aqui, acho que deu uma travada aqui. Tá Acontece, ótimo, agora acontece. tá ótimo. Vamos ver se vai Agora tá agora. ótimo. Ah, então agora vai, agora vai. Não, é isso que eu estava falando, né? Que eu já conheço o seu trabalho, a gente já tem uma relação profissional há um tempo, né? Já nos aproximamos profissionalmente tem alguns anos. E tudo que você falou de mim, que eu ouvi logo depois de uma travada, também é recíproco, tá? Também admiro muito o seu trabalho, você está de parabéns. Acompanho seu trabalho pelas redes, conheço um pouco o seu trabalho profissionalmente. E aí foi logo um prazer te chamar para falar desse tema. Lembrei logo de você, que é um tema tão importante, né? O pessoal pede tanto isso, né? Nós que advogamos, né, estamos no dia a dia de verdade advogando, a gente sabe, né, o quanto que é trabalhoso, como que é penoso a gente tem que fazer um processo de inventário. E pior, não é só o trabalho jurídico, né? A gente vê às vezes famílias, né, que eram bem estruturadas se desestruturando, literalmente falando, por causa de um procedimento de inventário, por causa da morosidade de um processo de inventário. Às vezes, por um pequeno detalhe, o judiciário tem até aberto um pouquinho mais, permitindo você fazer inventários extrajudiciais, por exemplo, ter um testamento, desde que você cumpra o testamento primeiro, depois você parte e faz o inventário extrajudicial, mas de toda forma é um procedimento moroso, sem nem entrar na questão do custo financeiro de um processo de inventário, honorários que você vai gastar com o advogado, custas da ação, depender de obter algum benefício durante o processo de inventário, ou o clássico pagamento das custas ao final, e sem falar do famoso ITD, né? Então, assim, eu já vi várias famílias médias, classe média, estruturada, tem o falecimento daquela principal pessoa na família e depois não ter condições de patrocinar o inventário. E aquela família que tinha uma condição econômica, a condição econômica vai só na decrescente por causa daquele processo de inventário. Você concorda comigo também, Ana? Isso é um problema muito sério que a gente tem na nossa realidade hoje, né? É exatamente. É justamente essa questão do inventário, né? Por ser moroso, as pessoas já têm, né, aquilo na cabeça quando escutam falar de inventário, sempre ou já passaram por um ou conhecem alguém que tenha passado e aí que levou 2, 3, 4, 5 anos, enfim, sem falar nesse alto custo, né? E por que que é custoso? Por que que é tão alto esse valor? Esse final de semana eu até escutei de uma pessoa falando que o alto custo do inventário é por causa do olho grande do advogado. Eu parei, respirei. Falei, gente, será que ele está achando mesmo que tudo que ele está pagando no inventário dele vai para o advogado? Será que ele não tem noção de tudo que envolve um processo de inventário? Né? Porque a gente está falando aqui das custas judiciais ou extrajudiciais, se for pelo inventário extrajudicial, através de um cartório de notas, né? Escritura pública de inventário também tem um custo e é um percentual sobre o valor do patrimônio. Né, as diversas certidões que precisam ser tiradas, elas não são gratuitas. Para você ter aquela certidão gratuita, você tem que ficar penando de cartório em cartório, enfim. E é inviável você fazer isso, né? Sem falar se tem um imóvel envolvido aí, tem a questão do registro imobiliário depois de finalizado o inventário, né? Junto à matrícula do imóvel, RGI. Tem, por óbvio, os honorários advocatícios, porque você precisa estar assistido por um advogado. A gente não vive de brisa, né? A gente não vive de ar, a gente precisa, né? Sim. Estudamos, né, para isso. O Haroldo tem pós-graduação, doutorado, mestrado, pós-doutorado, enfim. E a gente estudou para isso, né? E precisa de um advogado. Então, a gente, pelo menos a tabela da OAB, ela tem que ser respeitada. E aqui a gente fala da OAB do Rio de Janeiro, que é no mínimo de 3%, é um percentual mínimo que você tem que cobrar sobre o valor desse patrimônio. Por óbvio, cada profissional e analisando caso a caso, é que o advogado vai então arbitrar os honorários dele. Né? Se você tem um inventário extrajudicial, onde há uma composição, está todo mundo de acordo, o seu trabalho vai ser um. Se você tem um inventário judicial, onde há litígio, há diversos herdeiros e que ali é uma briga, uma discórdia total, por óbvio, o seu trabalho vai ser, né, outro, vai dar muito mais trabalho para o advogado. Então, isso tem que Sim. ser remunerado. Você tem que colocar na ponta do lápis o tempo que vai levar e tudo isso.
Além do que o que mais pesa no inventário é o ITD, né? O imposto que incide, né? O ITD ou o ITCMD, como alguns estados nomeiam, né? O imposto estadual, onde a alíquota, cada estado trabalha com uma alíquota, né? Aqui no Rio de Janeiro a alíquota ela é progressiva, vai de 4% até 8%. A gente tem estados aí onde a alíquota é fixa, enfim. E quem determina qual é esse máximo que o estado vai poder fixar de alíquota é o Senado Federal, através de resolução. E hoje o que está vigente é uma resolução de 1992, né? Já tem um tempinho. E ela prevê justamente esse teto máximo de 8%, mas, infelizmente, como tudo, a gente está aí falando de reforma tributária, que está nesse momento, enfim, por óbvio, a reforma tributária não tem a ver com esse tema, mas se a gente está falando de, né, uma escassez econômica, uma crise econômica, muito por conta da pandemia também, que contribuiu para isso, uma hora vai chegar no nosso bolso, os estados vão precisar arrecadar mais, eles vão ver onde vão precisar. E já tem tramitando no Senado Federal 2 resoluções, né, para majorar o ITD. Uma delas majora para 16%, o dobro, e a outra para 20%. Né? E a justificativa está bem clara, inclusive lá na justificativa da resolução, de que o Brasil é o país que menos tributa herança no mundo, por incrível que pareça. E aí eles justificam isso e dão exemplos como Estados Unidos e Canadá, que tributa 40%, Alemanha, Suíça, 50%, França, 60%, mas como se o Brasil não tributasse outras coisas, né? Tudo Sim, bem, tributa 8% da herança, mas e todo o restante de toda a cadeia, né? Desde que você adquiriu um bem, para você ter o valor, você já recolheu 27,5% de imposto de renda. Aí você vai comprar um imóvel, você vai recolher o ITBI, aqui no Rio de Janeiro, 3%. Depois, para você manter esse imóvel, você tem que pagar o IPTU. Se o imóvel for foreiro à União, tu tem que pagar o foro todo ano. Aí você vai vender o imóvel, você paga o laudêmio para a União, mais 5%. Né? Fora isso, vai ter o ganho de capital, porque muito provavelmente você vai vender por um valor superior ao valor que você adquiriu. E aí, sobre esse ganho de capital, vai incidir aí pelo menos 15% na pessoa física. Então, assim, você é tributado na cadeia toda. E aí, na hora de você doar ou de você herdar, né? No caso da herança, você também vai ser tributado. Então, assim, é uma cadeia extensa e eles só visam estar aumentando isso daí. Hoje a gente trabalha com um máximo de 8%, né? Mas pode ser que daqui 1 ano, 2 ou semana que vem a gente vá receber a notícia que o Senado Federal aprovou mais uma resolução e majorou para 16% ou 20%. Então essa é uma preocupação que as pessoas precisam estar atentas, precisam saber. Por que o inventário custa caro? Porque tem todos esses custos envolvidos que, quando somados, vai girar em torno aí de, no mínimo, de 15% a 20% sobre o patrimônio total, e é sobre o valor do patrimônio atualizado na data do óbito, né? Então, essa é uma preocupação que as pessoas estão tendo mais, muito devido à pandemia também, mas muitas vezes sem a informação correta. Não, perfeito. Eu ia falar exatamente sobre isso e ia fazer um link com a pandemia também. Mas vocês já puderam ver o que ela comentou? Nós advogados não somos muito bons de conta, né? Mas fui fazendo uma conta aproximada aqui, facilmente, numa brincadeira de um inventário, né? Brincadeira horrorosa, né? No falecimento de uma pessoa no inventário, facilmente você vai gastar pelo menos ali de 15% a 20%, acho que brincando, né, Ana? Pelo menos de 15% a 20% para poder fazer aquele inventário. E você foi otimista, né, Ana? Você falou, 2 anos, 3 anos. Nossa, foi até otimista. Se a gente vai falando de um inventário judicial, dependendo do local, onde vai se processar, nossa, é tempo para uma geração da família inteira crescer e aquele processo está lá indo. Então, você pode botar, às vezes, inventários com 10 anos. E, às vezes, né, o grande problema é que você não tem liquidez daquele patrimônio que seja da herança. Então, assim, para quem não lembra, né, com o falecimento da pessoa, automaticamente você transmite os bens para os herdeiros, mas transmite como um todo, indivisível. Aquela herança toda fica ali. Então, fica empresa, fica um lucro, fica apartamento, fica tudo retido no inventário. E os herdeiros que não pensaram nada sobre isso, olha o problemão que você vai ter aí nessa questão do inventário. E aí você, quando fala aqui da pandemia, que é interessante, né? No período agora da pandemia, ninguém imaginava que nós estávamos chegando para 2 anos de pandemia, e sabe lá Deus quando que a gente vai sair disso, né? Aumentou muito a procura disso, né? Das pessoas tentando fazer testamento, tentando fazer planejamento patrimonial, tentando doar um apartamento, deixar já em nome do filho, em nome da filha, e às vezes
sem muita técnica, né? Então fala um pouquinho para a gente sobre esses instrumentos que nós temos aqui, digamos, de um planejamento patrimonial. Nem diretamente estamos falando de uma hold, né? Estamos falando aqui só de um planejamento patrimonial, que poucas pessoas têm também, né? É a partir do momento que a pessoa tem ciência, né, do que pode vir a ter depois do falecimento, o que os meus herdeiros, os meus filhos vão passar no dia em que eu não estiver mais aqui, a pessoa pode, então, tomar consciência daquilo e realizar melhores escolhas, mas essas escolhas precisam ser feitas ainda em vida, né? Não tem como você fazer um planejamento patrimonial de uma pessoa falecida. Eu recebo muita dúvida nesse sentido. Meu pai faleceu, deixou tais bens, eu não abri inventário. Posso fazer o planejamento patrimonial dele? Não, ele já faleceu. Né? O espólio não tem essa capacidade. Né? É muito lindo. Já era, né? O princípio da Sazine, o princípio da Sazine é muito lindo, faleceu, transferiu o monte todo lá, mas enfim, se o imóvel, se o automóvel, seja lá o bem que for, bem imóvel ou imóvel, está ainda em nome do falecido, você como herdeiro não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir alienar ele a não ser pelo processo de inventário. Né? E aí, quando não tem essa liquidez, o que acontece? Precisa vender, precisa alienar para gerar renda, para gerar valores, para poder dar seguimento no inventário. E aí, muitas vezes, a pessoa tem que se valer do inventário judicial, então, pedir uma autorização ao juiz, um alvará, para ver a venda de algum daqueles bens, para poder, então, com aquele valor da venda, você conseguir liquidar e pagar esse processo de inventário. Né? E aí, por óbvio, você vai vender um bem em inventário, vai vender com deságio, você não vai conseguir vendê-lo pelo valor de mercado. Até porque quem está comprando vai ser um investidor, porque ele não vai ter transferido para si de imediato aquela propriedade plena, enfim, vai ter que aguardar ainda o término do inventário para aquilo ali. Então, você já tem ali a perda patrimonial dentro da família. Né? E sem falar que essa venda, muito provavelmente, mesmo que você venda com deságio, você vai ainda conseguir vender por um valor superior ao valor que o falecido adquiriu, seja há 10, 15, 20 anos atrás. E aí vai haver o ganho de capital. E aí os herdeiros vão ter que pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital. Que aí, se for até 5 milhões, a gente cai aí na alíquota dos 15%. Então, assim, é 15 a 20% o valor do custo total do inventário, mas se você não tiver esse valor para liquidar à vista, para pagar logo, e tiver que se desfazer de algum bem, né, essa matemática já começa a ser outra, né? Vai onerar de sobremaneira. E aí vem os instrumentos, né, de planejamento patrimonial da família que você pode se valer ainda em vida. Né? Existem alguns instrumentos, alguns que eu, inclusive, nem gosto de falar que mas, enfim, não deixa de ser, mas eu não indico, né, a não ser em último caso, que a gente fala o testamento. Né? O testamento é uma manifestação de última vontade e eu utilizo ele como última vontade mesmo, em casos específicos em que a pessoa não há tempo para se utilizar de outro instrumento, mas o testamento ele vai engessar a sucessão de qualquer maneira. Porque você vai precisar, os seus herdeiros, as pessoas leigas, Haroldo, eu sei que tem muito advogado aqui assistindo porque é o seu público, né? Mas tem muita gente leiga que acha que fez um testamento, o meu herdeiro de posse daquele papelzinho ali vai poder chegar em qualquer lugar, vai no RGI e vai transferir o imóvel para o nome dele. E não é assim. Esse testamento precisa ser validado pelo Poder Judiciário. Você precisa entrar com uma ação de cumprimento de testamento para o juiz, verificar se foi respeitada ali a legítima, se está tudo ok, e se aquele testamento efetivamente pode ser cumprido nos termos em que ele está escrito. E aí você já perdeu tempo, porque até vir essa sentença homologatória desse testamento vai demorar, e aí pode ser que demore 1 ano, 2 meses, enfim, vai depender de onde vai cair também, né, essa ação, para onde vai ser distribuída. Além de que você vai ter custas, né, honorários advocatícios, tudo isso envolvido. Ao passo de que talvez você pudesse se valer de um inventário extrajudicial logo, sem precisar se socorrer ao Poder Judiciário, mas se tem um testamento, você tem que ir primeiro ao Judiciário validar esse testamento. Depois que esse testamento estiver validado, vamos dizer assim, você então decide se continua pelo inventário judicial ou se você vai para a via extrajudicial cumprir, então, o que está previsto lá no testamento. Então, o que eu falo, em casos realmente da pessoa estar, né, nos últimos dias de vida e não realizou nenhum tipo de planejamento, esta é uma opção, mas que eu acho que não precisa ser vendida como ela vem sendo vendida
ultimamente, entendeu? Que o testamento é a melhor opção que você tem para garantir o futuro dos seus filhos ou dos seus herdeiros, porque na realidade não é. Né? Além de ser tão caro quanto o inventário. Mesmo o tributo que você vai pagar no inventário, você vai pagar no testamento, não tem diferença alguma, né? Aí tem a doação de bens em vida, que a gente fala, né? Vou fazer uma doação com reserva de usufruto, eu me mantenho como usufrutuário, mas eu dou o meu bem, por exemplo, ao meu filho. É uma opção, vai depender do caso a caso da família, ela pode se tornar uma opção mais econômica, né? Mas de uma maneira geral, você está entregando a propriedade daquele bem, né? A nua propriedade, para aquele donatário que está recebendo aquele bem. Você não tem como se arrepender daquilo nem voltar atrás. Uma vez doado, né? Aquele bem está lá, não está mais na sua propriedade plena, você é apenas o usufrutuário daquilo ali. E você fica sempre dependendo. Depois eu me arrependi e quero vender. Você vai depender daquele donatário concordar em vender aquele bem. Às vezes você faz uma doação para o seu filho, né? E aí o seu filho vai ter que concordar com aquilo ali, você vai assinar junto, porque você é usufrutuário, né? Mas tem o problema também dos terceiros, né? Aí tem a nora, o genro, e aí dependendo do regime de casamento dos seus filhos, pode ser que esse bem se comunique. E mesmo que ele não se comunique, alguns cartórios, né, exigem que no ato da escritura pública tenha a assinatura do cônjuge, e aí já aconteceu aqui no meu escritório, por exemplo, de uma família ter doado em vida vários diversos bens para os filhos, e surgiu uma oportunidade de um bom negócio para aquela família, da venda de um terreno, mas quando eles foram colher as assinaturas, um desses filhos estava recém-separado, não tinha divorciado ainda, estava só separado de fato, e precisava da anuência da assinatura daquela esposa ainda, porque o estado civil dele era de casado, e não tinha, né, por birra, enfim, não vou assinar, não vou dar minha parte, não vou abrir mão. E aí, enfim, a família acabou perdendo um grande negócio porque a construtora não estava querendo esperar ainda uma negociação. Então, esse é o problema da doação de bens em vida, mas em alguns casos ela funciona e resolve para determinadas famílias, mas tudo tem que ser analisado caso a caso. Tem a questão do seguro de vida também, mas a realidade é que muitas vezes o seguro de vida acaba sendo utilizado só para pagar o custo do inventário. Você deixa um seguro de vida para uma pessoa, né, para os seus herdeiros, acreditando que eles vão pegar aquele valor, né, liquidado ali, porque não depende de uma autorização judicial para eles sacarem aquele valor, mas eles acabam tendo que se utilizar daquele valor ali para pagar o custo total, às vezes, ou parte do inventário. Então, o seguro de vida não se prestou ao que você havia imaginado para ele. E tem algumas previdências privadas, PGBL, VGBL, também são formas de você planejar, né? Mas o que a gente veio aqui falar hoje, né, e que é o que traz a maior relevância, e muito tem se falado, é da tal da holding patrimonial, holding familiar, né? A gente tem escutado muito as pessoas falando sobre esse nome, muita gente não sabe bem o que é ainda, então que venha a ser holding. Bom, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, né? Quem achar melhor, holding patrimonial, holding familiar, planejamento sucessório, enfim, é o quê? Importante que entenda o que é, né? Entendam o que é. É você o quê? Ter testamento achando que resolveu a vida, né? É você, na realidade, sendo bem objetiva, você vai pejotizar o seu patrimônio. Quem não tem vida eterna não tem que ter bens em seu nome, né? Uma certeza que nós temos é que um dia não estaremos mais aqui. E no dia que eu não estiver mais aqui, se eu falecer com algum bem em meu nome, pessoa física, necessariamente os meus herdeiros terão que se valer do inventário. E se eu quero justamente fugir do inventário, desse processo burocrático, custoso, oneroso e demorado, né, e que muitas vezes depende do poder judiciário para isso, então eu vou pejotizar meu patrimônio, ou seja, eu vou tirar o meu patrimônio da minha pessoa física e vou instituir uma pessoa jurídica e vou integralizar esses bens no capital social dessa pessoa jurídica. É só eu fazer isso e tá tudo certo, criei minha holding, planejei meu patrimônio? Não, não é bem assim, né? É o que eu chamo do sistema da holding familiar. É um sistema, não é uma empresa só, vai depender da família, do arranjo familiar, do que a família procura e qual é o objetivo dela com aquele patrimônio. Pode ser que para aquela família
uma única pessoa jurídica já resolve o problema dela. Pode ser que para aquela família precise de uma, duas, três ou mais pessoas jurídicas para melhor administrar e ter uma eficiência tributária maior. Então, vai depender do caso a caso. Mas, objetivamente falando aqui, que a gente vai poder também entrar nas nuances, nas minúcias do negócio, é você instituir uma pessoa jurídica, tá? E você levar para dentro dessa pessoa jurídica, através da integralização do capital social, o seu patrimônio, bens móveis ou imóveis. Quando você faz isso, que você integraliza, você faz essa integralização pelo valor histórico declarado lá no seu imposto de renda. Então, aquela pessoa que tem aquele imóvel lá que ela comprou há 10, 20 anos atrás e no imposto de renda está lá 50 mil reais, 100 mil reais, mas hoje o valor de mercado desse imóvel é de 500, 1 milhão de reais, porque teve, graças a Deus, uma valorização imobiliária, mas a gente todo ano é obrigado a repetir esse valor, né, no imposto de renda, que foi o valor da aquisição. É por esse valor que você vai levar esses bens para dentro da pessoa jurídica. Tá? E quando você, se eu levar um bem imóvel para dentro da minha pessoa jurídica, eu vou ter que pagar o tal do ITBI, né, o imposto municipal, porque é uma transmissão onerosa de um bem imóvel. Em regra, você teria que pagar. Mas existe uma previsão, né, constitucional, inclusive na Constituição Federal, no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º, que quando você se utiliza de bens imóveis para integralizar no capital social de uma pessoa jurídica, você tem a imunidade tributária do ITBI, desde que essa pessoa jurídica não tenha como atividade preponderante a atividade imobiliária, né? E aí, se eu viver da atividade imobiliária... Há pouco tempo, né, Ana? O Supremo até firmou uma tese há pouco tempo sobre esse assunto, né? Pacificando esse entendimento, né? E aí a questão do tema 796 também, do STF. E aí, e se eu precisar viver dessa renda? Não, porque eu alugo imóveis, ou eu compro e vendo, já é um negócio da minha família. Nós vivemos da renda de aluguel, não vou poder ter uma holding? Sim, você pode constituir e você vai ter duas opções. Ou vai pagar o ITBI, e aí você pode constituir ela, inclusive, como uma administradora de bens próprios, esse vai ser o objeto social dela, tá? E aí você, naturalmente, não vai ter a imunidade tributária. Por quê? O que acontece? Quando você integraliza esses bens, você vai junto à prefeitura e vai requerer um certificado de imunidade tributária. Não é automático. A prefeitura precisa me dizer que nessa integralização não vai incidir o ITBI. Para eu, de posse desse certificado, eu ir até o RGI e transferir a propriedade desse bem, que agora não é mais da pessoa física, é da pessoa jurídica, e o RGI vai ter certificado de que a prefeitura está dizendo que não incide o ITBI aqui, por isso que ele não recolheu o ITBI. Tá? Mas a prefeitura, apesar de fornecer esse certificado, ela fica durante 3 anos, se for uma empresa nova, ela fica durante 3 anos te fiscalizando, né? Como? Ela vai verificar qual foi a sua atividade preponderante, se essa pessoa jurídica emitiu ou não emitiu nota fiscal, né? Se foi nota fiscal referente a aluguel, o que foi. Então, por ali, a prefeitura tem como te fiscalizar e ver se você exerceu ou não, durante os próximos 3 anos, a atividade imobiliária como atividade preponderante do faturamento daquela empresa, tá? E se exerceu, efetivamente vai ter que pagar o ITBI. Mas existem os pulos do gato, né? Que a gente consegue ainda constituir um sistema de holding familiar onde há células, em que uma célula, né, ela vai figurar como a célula cofre, onde ali eu vou integralizar os meus bens e os bens vão ficar ali seguros, aquela empresa não vai exercer atividade econômica, e eu vou instituir uma outra que seria a operacional, e essa sim vai alugar os imóveis daquela outra através de uma cessão onerosa, tá? Entre essas empresas. Isso também é possível, e aí você vai ter a questão da imunidade tributária. Mas para aquelas famílias que querem única e exclusivamente proteger o patrimônio e evitar o inventário sem fazer nenhuma atividade aí imobiliária, né, com esses bens, com esses imóveis, né, essa preocupação não vai existir. Vai sim haver a imunidade tributária, vai ter a certidão lá da prefeitura certificando que aquela operação ali é imune do ITBI, e aí você não vai ter esse gasto a mais, né? E mesmo que tenha, e aí é o que eu falo,
eu vou fazer só o planejamento patrimonial. Eu não quero fazer o planejamento sucessório, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é você fazer o planejamento patrimonial, que é a organização do seu patrimônio como um todo, e você organizar ele para você, inclusive, ter uma maior eficiência tributária, nesse caso. Ou você continua esse planejamento patrimonial para a vias de planejamento sucessório. E aí, Haroldo, quando a gente fala do planejamento patrimonial, por exemplo, para alocação, né, que aí eu já entro aí na sua área de direito imobiliário, né, quando a gente aluga em nome de pessoa física, necessariamente toda a renda de aluguel você tem que recolher 27,5% de Sim. imposto de renda na pessoa física. Tem lá uma pequena dedução, tem lá a tabela, mas se você recebe, acho que é acima de 4 mil e alguma coisa, ou 5, já cai na alíquota dos 27,5% de imposto de renda. E quando você aluga em nome de pessoa jurídica, você tem uma redução tributária que você chega até 11,33%. Então, se você for comparar, né, essa economia tributária que você vai ter, 11,33%, ao passo que na pessoa física é 27,5%, você já tem aí uma economia tributária significativa que num lapso temporal de 1 ano, 2 ou 3, você já pagou aquele ITBI, caso você tenha que ser tributado nesse TBI. Então, assim, é um planejamento patrimonial que quem vive, por exemplo, da renda de aluguéis, ou quem ainda faz compra e venda de imóveis como investimento mesmo, né, gera uma economia tributária. Né? E aí tem gente que pergunta, mas como que eu vou ter economia tributária se na hora que eu for vender na pessoa jurídica vai ter o ganho de capital e o imposto de renda que incide sobre o ganho de capital na pessoa jurídica, ele é maior do que na pessoa física, né? E aí é um outro pulo do gato, que quando você vai instituir uma pessoa jurídica, e aí por isso que eu falo, depende do objetivo da família, por isso que tem que ser, não existe um planejamento patrimonial único em que é uma receita de bolo que vai valer para todo mundo, né? Se aquela família faz investimentos de compra e venda de imóveis, por exemplo, vai instituir-se uma pessoa jurídica, e quando eu integralizar esses meus bens imóveis lá dentro, eu vou fazer uma classificação contábil desses bens como estoque. E aí, no momento da minha venda, já que é um estoque, é como se fosse um produto de prateleira, eu vou ser tributado ali em torno de 6,7%, menos do que 7% nessa venda. Mas se eu classificar contabilmente como um ativo imobilizado, aí não, no momento da venda, realmente o meu imposto de renda que vai incidir sobre o ganho de capital vai ser maior se eu comparar com a pessoa física. Por isso que tem todas essas nuances dentro do planejamento patrimonial. Perfeito, Ana. Pô, perfeito. Que aula, hein? Que aula. Show de bola. É um pouquinho do Show de que eu bola. sei. Não, show de bola. Ainda você explicou vários pulinhos do gato aí também, que eu fiquei atento aí, que é importante demais isso que a gente está conversando, né? Mas, Ana, eu tenho sempre uma dúvida, e assim, a gente escuta sempre essas perguntas, né? Eu recebo essas perguntas também, né? Mas vem cá, só pode fazer planejamento patrimonial, só pode pensar numa holding quem já tem muito patrimônio? Ou quem está começando a adquirir bens, tem muito pouco? Como é que funciona isso? Também funciona esse modelo? Justamente. Mesmo para a pessoa que não tem patrimônio algum, não tenho nada em meu nome. O que eu tenho é o meu salário que eu recebo todo mês. Né? É interessante eu constituir uma holding familiar? Sim. É interessante porque a partir do momento que você começar a adquirir, você já pode adquirir já em nome dessa pessoa jurídica. Você integraliza dentro dessa pessoa jurídica o valor que você vai adquirir daquele bem, integraliza em dinheiro, e a própria pessoa jurídica que vai adquirir aquele bem que você queira comprar. Então, assim, é interessante porque você já está planejando, e acontecendo algum revés financeiro ou acontecendo de você não estar mais aqui por um motivo ou outro, naturalmente os seus herdeiros já estarão protegidos através dessa pessoa jurídica, né? E aí a gente começa a falar da questão do planejamento sucessório dentro Sim. dessa holding familiar, né? Até agora a gente falou do planejamento patrimonial em si, você organizar o seu patrimônio. Isso que eu ia perguntar agora, que se está organizando o patrimônio. Mas aí me explica aí, então explica para o pessoal que está ouvindo aqui para a gente. Tem muita gente fazendo pergunta aqui já. Daqui a pouco eu pego algumas perguntas e a gente responde aqui também. Mas qual a vantagem de eu fazer o planejamento patrimonial, criar uma holding, em relação ao planejamento sucessório? Qual a vantagem disso? E aí o próximo, depois que você criou,
né, instituiu a pessoa jurídica, integralizou seus bens lá dentro. Você não é mais os donos daqueles bens, quem é o dono é a pessoa jurídica na qual você é sócio, tá? Na prática, muita gente fala assim, ah, mas aí eu não vou ser mais dono de nada, não vou ter mais nada no meu nome, mas isso aí, muitas vezes é um obstáculo, né? Isso aí, gente, é só o papel, é a burocracia. Na prática, para quem olha visualmente falando, a casa vai continuar lá, você vai continuar tendo a chave da sua casa, a chave do seu carro, você continua tendo a posse de tudo. Só o papel é que muda, porque agora, no seu imposto de renda, ao invés de constar que você é proprietário do imóvel X, que você adquiriu há 10 anos atrás por 100 mil reais, vai constar, não vai mais constar esse imóvel, vai constar que você é sócio da empresa tal, do CNPJ tal, e que você tem 100 mil reais em cotas sociais dentro dessa PJ, dessa pessoa jurídica, entendeu? Você vai trocar 6 por meia dúzia e no campo prático vai tudo continuar a mesma coisa. E aí você vai começar então a planejar a sucessão, ou seja, se eu falecer com essa pessoa jurídica e eu com essas cotas sociais, se eu falecer hoje, as cotas sociais ainda estão no meu nome. Então, naturalmente, meus herdeiros vão ter que fazer o quê? Abrir um inventário para inventariar, ao invés de inventariar bens, vai inventariar cotas sociais. É menos pior do que você inventariar bens, mas enfim, né? Vai ter o inventário de qualquer maneira. Por isso, então, fazer o planejamento sucessório dentro dessa pessoa jurídica, que é o quê? Você vai fazer a doação dessas cotas sociais que você tem para os seus herdeiros, e aí você pode incluir filhos, netos, esposa, marido, enfim, vai sempre respeitando ali a legítima, né? Não fazendo nada que extrapole isso, porque pode gerar uma nulidade futura, alguém pode vir a levantar, né, essa questão, então tem que ser respeitada a legítima, mas você vai fazer a doação das suas cotas sociais para os seus herdeiros com reserva de usufruto. Você vai se manter como usufrutuário dessas cotas sociais, ou seja, qualquer benefício, proveito econômico advindo dessa empresa, dessa pessoa jurídica, você será o beneficiário dela. E, além disso, você vai ser o administrador dessa sociedade. Quem tem poder dentro de uma pessoa jurídica é o administrador. É ele que abre conta em banco, é ele que saca dinheiro, é ele que vai nomear, que vai vender um imóvel, vai alugar, é ele que vai tomar todas as decisões. Então, você vai doar as suas cotas sociais aos seus herdeiros, mas vai se manter no usufruto delas e ainda você vai se manter como administrador, né, dessa empresa. Então, vai ter todo o poder ali dentro. E aí existem algumas cláusulas que são importantes de você inserir no contrato social dessa holding patrimonial, dessa holding familiar, que vai te dar mais segurança, né, perante os seus herdeiros, perante o seu patrimônio e a sua família. E aí existem algumas cláusulas, né, que você precisa estar atento e precisa incluí-las. Por isso, assim, é só eu construir uma pessoa jurídica, colocar o patrimônio lá dentro, doar as minhas cotas, está tudo certo? Não é bem assim. Precisa ter todo esse estudo prévio, essa análise prévia, né? E aí existem algumas cláusulas importantes de serem incluídas, por exemplo, cláusula de reversão, né? Que é a mesma lá do Código Civil. A gente, claro que nunca espera que isso aconteça, a ordem natural é que os pais vão primeiro que os filhos, mas pode acontecer de um filho falecer antes do pai, né? E aí, do pai ou da mãe, tá, gente? Quando eu falo pai aqui, não tô sendo machista, não. A gente tá falando de patriarca e matriarca, tá? Perfeito. E aí, quando você coloca essa cláusula, vindo a falecer um filho antes, naturalmente, consequentemente, essas cláusulas, essas cotas sociais que estavam, né, já no nome dos filhos, que receberam como donatários, elas revertem ao doador, né? E aí você não precisa ter um inventário. Por exemplo, o filho faleceu, ele era o dono das cotas porque o pai já doou para ele. Vou precisar abrir o inventário desse filho, né, com relação a essas cotas? Não, porque lá no contrato social já tinha uma previsão de uma cláusula de reversão. Ele faleceu, as cotas naturalmente retornaram ao patriarca ou à matriarca, quem doou essas cotas anteriormente, né? Tem também a questão da incomunicabilidade, da impenhorabilidade. Incomunicabilidade é importante, né, no caso dos terceiros, dos agregados, né, do genro, da nora, e aí é essa preocupação de não haver a comunicação com o regime de bens daquele filho que recebeu
essas cotas. E existem várias outras cláusulas, que eu não vou ficar aqui falando nuances, né? Tem a cláusula de call option, golden share, e aí esses nomes, né, estrangeiros que o povo adora usar. Mas, enfim, é importante que você faça um planejamento patrimonial, que você constitua uma holding familiar, mas tendo conhecimento, né, de tudo aquilo que você precisa ter, todo um aparato para realmente dar uma segurança para aquela família, uma segurança para o patrimônio que aquela família visa, então, proteger. Não, com certeza. Não, você falou vários detalhes aí que são muito importantes, né? As pessoas ficam muito com esses receios, né? Ah, mas eu vou doar, vou ceder minhas cotas para o meu filho, vou ficar sem nada, mas como é que vai ter essa reversão ou usufruto para mim, né? Juridicamente, você consegue pensar no modelo para adaptar a cada núcleo familiar, né? A cada situação de cada família, né? Por isso que é importante. O que você falou, né? Não existe um padrão, que nem uma blusa que a pessoa chega e coloca e funciona para cada um, né? A gente tem que analisar cada família, como é que é o planejamento daquela família, como é que ela vive, como é que é aquela manutenção daquelas pessoas e o que você quer fazer com aquela distribuição de patrimônio, né? Ana, uma dúvida que eu tenho, agora é pessoal minha mesmo, e se a pessoa que instituir essa holding, criar essa holding patrimonial, ela resolve se arrepender, quer desfazer aquilo tudo, acha que não ficou legal e, sei lá, ou é influenciada por outra pessoa e não quer mais manter. A gente está falando de questões familiares, né? E nas questões familiares entram vários outros pontos, né? O cara casa de novo, separa, divorcia e quer voltar atrás nessa história. Como é que fica? É possível? Aí tem uma outra cláusula que a gente coloca também no contrato social ou no acordo de sócios, que é a cláusula de arrependimento. Você pode desfazer todo esse sistema a qualquer momento, né? E não só desfazer, como também às vezes cindir. Às vezes as pessoas perguntam assim: ah, eu sou casado, vou constituir a holding familiar, eu e a minha esposa, ou eu e meu marido, aconteceu que a gente se divorciou. Bom, vai ter que conversar com esse casal. Vocês se divorciaram, ok, mas o objetivo dessa holding familiar era o planejamento sucessório para os filhos de vocês? Era. Então, continua na mesma. Vocês são usufrutuários, hoje as cotas estão com o filho de vocês, e aí o benefício, o proveito econômico que tiver, vocês dividem entre vocês. Ah, não, mas mesmo assim não quero nem olhar para a cara dele, não quero olhar para a cara dela, não está dando mais. Você faz uma cisão dessa holding, você cinge ela em duas pessoas jurídicas distintas, né? E aí o marido fica com a holding A, a esposa fica com a holding B, isso é plenamente possível. Ou, se for da vontade realmente, né, de você, então, ativar essa cláusula do arrependimento e realmente desfazer todo o sistema, isso também é plenamente possível. Sim, sem problema nenhum, né? Perfeito. Não, Ana, tem várias perguntas aqui, tem várias coisas aqui para a gente estar abordando, mas assim, estou achando maravilhoso esse teu papo aí, essa conversa está sendo dúvida de muita gente participando aqui. Tem uma perguntinha aqui que eu vou colocar, acho que a gente está chegando mais para o finalzinho já, então eu vou botar esses 5 minutinhos finais para a gente responder aqui. Tem algumas que eu já acho que já sei qual é a resposta, mas esclarece para o povo. Mas quando você cria uma holding patrimonial, a gente vai ter despesas com o contador, tem que passar a ter uma contabilidade mínima, gestão daquela questão, daquela empresa, como é que fica isso? Como qualquer pessoa jurídica, gente, você precisa ter a contabilidade, ela é obrigatória. Mas, por óbvio, que você não pode comparar um serviço de contabilidade, os honorários que você vai ter que pagar mensalmente para o contador, com uma empresa que tem um giro, que tem folha salarial, funcionários, FGTS, uma porção de coisas, né? Então, assim, tem sim um custo mensal. E eu faço parte do time Holding Brasil. Lá nós temos vários profissionais que atuam em parcerias, inclusive contadores, né? E por óbvio a gente tem um valor diferenciado. Você não vai pagar um salário mínimo, por exemplo, que é o que os contadores, né, normalmente cobram mensalmente para fazer a contabilidade de uma empresa, né? Não há necessidade, se essa empresa não tem uma atividade econômica, não tem folha salarial, não tem empregados, colaboradores, nada disso, não tem necessidade de você ter esse gasto. Então, tem que ter a contabilidade sim, mas o valor, o custo dessa contabilidade, naturalmente, ele é reduzido, porque aqui a gente está falando de uma empresa familiar cujo objetivo realmente é a proteção patrimonial sem grandes movimentações financeiras. Uma estrutura enxuta nela, não tem muita movimentação financeira quando você fechou. Então, você tem aquela movimentação inicial de mover o patrimônio daqui para ali, tirar da pessoa física da pessoa jurídica, mas depois, digamos, dar uma estabilizada, né? Então, a contabilidade é muito simples, né?
grandes Até custos, pode né? vir a ter uma movimentação financeira das locações, das vendas dos imóveis, que podem ser de um valor alto, vultuoso. Mas é que isso a contabilidade faz com o pé nas costas. É diferente de você ter uma empresa que tem diversos funcionários, que tem uma folha salarial, que tem diversos tributos a serem recolhidos, ICMS envolvido. Aqui você não vai ter essas questões. Perfeito, perfeito. Tem outra pergunta que eu achei legal aqui. Geralmente, qual é o modelo societário que se adota, Ana? É a limitada, né? Limitada. É o O pessoal estava perguntando aqui já. Geralmente você vai adotar a limitada, né? Que ela é bem mais fácil de você fazer esse tipo de questões, é. né? Pode ser a SA, mas aí você parte por uma Muito mais. complexidade muito maior e aí É, muitas vezes não é a necessidade daquela família. Então, é a limitada e aí em alguns casos vai depender do objeto social, né? Por isso que é importante. Ah, eu preciso ter o KNAI de holding lá, aquele númerozinho que leva o 64620/00, né? Não necessariamente você precisa adotar esse KNAI no seu objeto social, porque uma vez necessariamente vai cair aí na questão de ter que optar pelo lucro real ou lucro presumido. Ao passo de que, tendo um outro objeto social, você, então, poderia vir a ser enquadrado no Simples Nacional. Tá? Então, assim, tudo depende de um estudo prévio, né, por óbvio, da família, do patrimônio, do arranjo familiar, do objetivo daquela família com relação àqueles bens, aquele patrimônio ali envolvido. não, legal, legal. Eu já vi hold patrimonial adotando o modelo de SA, mas também era uma hold gigantesca, né? Uma família muito grande, né? Era uma família muito tradicional, né? Então, de empresários, então vinha a família da família, então vários desdobramentos, e aí você acabava tendo esse capital, tinha essa SA que facilitava esse planejamento, né? Ana, eu acho que era isso, hein? O pessoal está elogiando demais aqui a sua participação, elogiando demais aqui os comentários. Essa live vai ficar gravada aqui, eu acho que vai bombar aqui, porque todo mundo tem de curiosidade de saber esse assunto. Ana, muito obrigado mesmo pela tua participação. Foi extremamente esclarecedor seus comentários, extremamente esclarecedores seus comentários. Agradeço demais, Ana. Eu que te agradeço, Haroldo. Mais uma vez, obrigada. Obrigada por tudo, obrigada por todo o conhecimento que você compartilha também aqui nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com o seu público, com seus seguidores. E qualquer coisa, gente, estou aqui também, estou nas redes sociais, pode me mandar direct, mensagem, enfim, estou aqui para atendê-los e ajudar, mesmo os colegas aqui, advogados, a gente está aqui mesmo para compartilhar e um ajudar o outro. Não, com certeza. Galera, quem está chegando aqui, quem está aqui assistindo, vai lá no Instagram da Ana, por favor, siga a Ana. Também tem muito conteúdo importante lá, muito conteúdo interessante. Mandem mensagem para ela lá, tirem suas dúvidas, conversem com ela, por favor. Ana, brigadão mesmo, foi um prazer falar contigo. Quarta-feira a gente está junto e a gente conversa mais também. Obrigada, Haroldo. Boa noite. Obrigadão. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau.